Olá, meu nome é Gabriela Pitt, sou da Escola de Nutrição e para esse trabalho fui orientada pela professora Simone Ribas. Também contamos com outros profissionais, como a professora Maura, do Departamento de Pediatria da UERJ, e a professora Michele Teixeira, do Departamento de Nutrição e Saúde Pública da Unirio. O título da pesquisa é Índice de Alimentação Saudável adaptado para crianças entre 1 e 2 anos de idade, validade e confiabilidade do construto. Índice de alimentação saudável é um instrumento já utilizado há muitas décadas para medir a qualidade da alimentação de uma determinada população. O primeiro índice feito foi por Kennedy em 1995, sendo um índice americano, e desde então sofreu diversas adaptações e traduções pelo mundo, de acordo com a realidade de cada país. Atualmente, há uma maior preocupação em avaliar a qualidade da alimentação da população, mas principalmente nas crianças, pelo cenário atual de maior difusão e acesso aos produtos ultraprocessados e o menor consumo dos alimentos in natura. No Brasil, temos poucos índices para o público infantil, alguns para crianças pré-escolares, outros para menores de 2 anos, mas não temos nenhum que avalie a alimentação em prematuros. E é importante utilizar inquéritos dietéticos, não somente o IAS, porque é com eles que conseguimos mensurar a qualidade e a quantidade da alimentação, além, é claro, de avaliar o consumo de nutrientes. Com esse tema, temos o objetivo de avaliar a equivalência de mensuração do índice destinado a crianças menores de 2 anos e a qualidade da alimentação de bebê pré-termos, com idade corrigida entre 1 e 2 anos, por meio desse instrumento. Bom, para a metodologia, a população do nosso estudo foi de uma amostra não probabilística de 106 prematuros de muito baixo peso, tanto do Hospital Pedro Ernesto quanto do HUGG. Coletamos dados como peso ao nascer, raça, sexo, idade e escolaridade da mãe. Em termos dietéticos, utilizamos o recordatório 24 horas, aplicado por nutricionistas treinadas, e posteriormente analisamos os itens alimentares e os nutrientes por meio de testes como consistência interna, análise da confiabilidade interobservador e análise de validade do instrumento. Aqui ao lado direito estão os pontos de corte dessas análises feitas. Temos a medida do coeficiente alfa, capa com ponderação quadrática, validade por meio da análise de componentes principais e pelo coeficiente de correlação de Spearman, que testou a correlação entre os scores dos itens do instrumento com o score total e com a energia consumida na dieta. Em termos de estatística, as variáveis foram medidas por medianas e as suas associações com IAS pelo teste de Mann-Whitney ou Kursakal-Wallis Rank. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética do CUP. Ainda em metodologia, ao lado direito é o nosso instrumento de fato, e utilizamos como base o IAS americano, aquele do Kennedy, mas com algumas modificações. Primeiro, retiramos o item colesterol, que é um nutriente que não tem pontos de corte para a faixa etária de menores de 2 anos, então não é um item para ser avaliado. Depois, separamos o grupo de leguminosa das carnes, e incluímos o item ultraprocessado na avaliação, que até então ninguém ainda incluiu. As calorias das porções foram com base nas recomendações dietéticas para crianças brasileiras. Porém, é preciso reforçar que a alimentação do prematuro não difere de um bebê a termo, exceto que, no prematuro, avaliamos a idade pela idade corrigida e não pela cronológica, isso até os 2 anos de idade. Para a pontuação, acima de 80 pontos consideramos uma dieta adequada, enquanto abaixo de 51 pontos é uma dieta pobre, e uma dieta mediana, que necessita de melhorias, fica entre esses 2 pontos de corte. Em relação aos resultados e discussão, mais da metade dos prematuros avaliados é do sexo feminino, assim como mais da metade de cor branca, baixo peso ao nascer e adequado para a idade gestacional. Já as mães, mais da metade têm o ensino médio completo e apenas 24,5% estão acima de 35 anos. O valor do alfa foi de 0,54, menor que 0,70 do nosso ponto de corte, mas para análise de consistência interna em um IAS, um índice alimentar, já é esperado um grau de confiabilidade um pouco abaixo do que é estabelecido, porque isso envolve uma variação intraindividual da alimentação. E ainda tem a dificuldade de seguir as diretrizes dietéticas na nossa faixa etária do estudo. Para a análise de componentes principais, temos 2 autovalores maior do que 1, então eles representam 47,6% da variância total.
Em termos de alimentação, observamos que houve a presença de ultraprocessados na dieta das crianças e um baixo consumo de vegetais, que não atendeu à adequação necessária. Uma parte desse comportamento é justificado pela ansiedade dos pais em tentar recuperar o peso dos prematuros da forma mais rápida possível. Então, eles acabam introduzindo de forma precoce esses alimentos de alta densidade energética. Isso influencia também na diminuição dos alimentos considerados de baixa densidade energética, como os vegetais. Mas esse comportamento não é somente dos prematuros e não é somente do nosso estudo. Tem outros trabalhos com crianças menores de 2 anos que também relataram dificuldade de alimentação dos vegetais, da adequação das porções, porque é uma faixa etária de difícil aceitação para esse alimento, principalmente em termos de cor, como um alimento verde, e sabor, como o amargor das folhas. Então necessita de uma atuação ativa dos pais para uma educação nutricional eficiente na criança nessa questão. Por outro lado, temos um fato bastante positivo, que foi encontrar os leites e derivados e leguminosas com um bom consumo, o que nos permite sugerir que, ao menos, o aporte de ferro, cálcio, ácido fólico e fibras estavam adequados. E apesar da pontuação da mediana indicar que a alimentação necessita de melhorias, a nossa pontuação foi maior do que a encontrada em outros estudos de pré-escolares e crianças menores de 2 anos. Na tabela, na parte de confiabilidade interobservador, temos destaque o item ultraprocessado, com uma concordância perfeita, e o item leites e derivados, que é o único item com menor concordância. Porém, ainda assim, temos uma boa reprodutibilidade e isso traz uma robustez grande ao instrumento. Já na tabela 2, em relação à correlação dos itens frutas, carnes e variedade da dieta, estes apresentaram uma correlação positiva e moderada com o score total. Enquanto a correlação do item sódio com a energia foi negativa, mas é difícil estimar o sódio, principalmente quando falamos de sal de adição. Há muito superrelato de consumo. Porém, de forma geral, pelas baixas correlações dos itens com a energia consumida, podemos dizer que o índice consegue avaliar a qualidade da dieta de forma independente da quantidade de energia ingerida. Nessa tabela 3, o valor do score do IAS foi mais elevado entre as crianças com muito baixo peso ao nascer e em filhos de mães que tiveram mais anos de estudo. Isso já é algo com respaldo na literatura. De fato, há uma relação entre maior nível educacional da mãe e o consumo de alimentos saudáveis por conta do bebê. E o que mais prevaleceu foi a pontuação regular. Como conclusão, podemos dizer que o instrumento é promissor e apresenta boas propriedades psicométricas para ser utilizado na avaliação da dieta, da qualidade da dieta em crianças de 1 a 2 anos de forma geral, com ou sem prematuros. Principalmente pelo fato que adicionamos o item, que é ultraprocessados, que está presente no último guia alimentar. Porém, para afirmar que de fato é um instrumento validado, seria necessário realizar algumas outras análises psicométricas e testar isso em outras populações. Também seria necessário incluir critérios de pontuação quando se ultrapassa a pontuação das porções, quando há o excesso do consumo dessa porção. Isso é algo que deve ser contemplado em estudos futuros. Com esse trabalho, foi possível produzir resumos aceitos em congressos, como o Congresso Brasileiro de Nutrição desse ano. Além disso, conseguimos produzir resumos para o ENAM, do ano passado, e o Congresso do UP. Assim como produzir um artigo já aceito e publicado por uma revista internacional, Journal of Human Nutrition and Dietetics, e atualmente submetemos um outro artigo para British, este ainda em fase de revisão. E se tudo der certo, torço para que seja publicado. Aqui foram algumas referências utilizadas para essa apresentação e muito obrigada.